Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco. Vocês estão me ouvindo bem? Bênção, coisa boa. Estou muito feliz, 11 anos da Igreja Presbiteriana Nova Aliança, que coincide com 11 anos da nossa ordenação. Nós formamos e ordenamos em 2013. Então, a gente estava falando ali, eu estava falando 10 anos, aí o pastor Jones me corrigiu, falou, não, já é 11 já. Nós estamos ficando velho, apesar do pastor Jones não envelhecer, só a gente que envelhece. Mas é porque ele entrou muito cedo no seminário, né? Não sei se os irmãos sabem, mas ele entrou no seminário com 16 anos. Nem sei nem se podia, não sei nem se era legal esse negócio. Mas deixaram, e é uma bênção, e tem sido uma bênção aqui na igreja. Irmãos, quando a gente pensa sobre uma caminhada feita e realizada, uma das coisas mais difíceis que a gente tem nessa caminhada é pensar em como é que nós vamos prosseguir agora. Porque é uma sensação de êxito, uma sensação de que conseguimos, chegamos lá. E agora, qual que é o próximo passo? O que a gente vai fazer? Como é que a gente continua? E a verdade é que existem desafios na nossa vida que eles não param, eles não cessam, eles não encerram. Todo ano, todo mês, todo dia, alguns de nós têm desafios grandes para transpor, para vencer, para ir adiante. E o que nós vamos pensar aqui é na história de Davi e Golias, mas talvez uma perspectiva que você nunca pensou até agora. Se estiver falando muita heresia, depois, domingo que vem, pastor Jones corrige a gente. Eu queria convidar vocês para abrirem a Bíblia lá em 1 Samuel 17, de 39 a 47. 1 Samuel 17, de 39 a 47. Eu que passo aqui, né? Para onde que eu aponto? Para lá. Aí, foi. Opa, foi muito. Aí, beleza. Diz assim a palavra do Senhor. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com o seu cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou a Davi: por acaso eu sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei a sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com a espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus do exército de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei aos cadáveres dos seus homens, às aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Vamos orar? Pai amado, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, com temor e tremor, diante da Tua palavra, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações com poder e com graça, Pai. Que o Senhor nos instrua, Pai, que o Senhor edifique o nosso coração, como o Senhor já fez através dos cânticos aqui cantados, ó Pai. Pai, me use como Teu instrumento, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, somente por causa dela, ó Pai. Fale aos nossos corações nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu quero passar o contexto aqui brevemente. Eu sei que a história é bastante conhecida, mas eventualmente você não a conhece. Davi foi ungido rei ainda quando era criança, e depois foi levado para tocar a arca para Saul, para acalmar o espírito de Saul. Então, depois disso, os filisteus foram à guerra contra Israel. Dentre os filisteus existia um gigante chamado Golias, de 2,90 metros de altura. E esse Golias, então, propõe em vez deles batalharem e verem quem vencia aquela guerra, ele propõe o seguinte: lutem comigo, um de vocês contra um de nós, no caso ele mesmo, e quem ganhar, ganhou a batalha e nós não precisamos matar todo mundo. É claro que Golias fez isso porque ele achava que era impossível que ele pudesse perder. Afinal de contas, ele era um homem grande, forte e preparado para aquela batalha. Acontece que Golias zombava do povo de Israel toda manhã, todo início da manhã e todo fim de tarde. Zombava dizendo: cadê vocês? Vocês não vão vir, esse deusinho de vocês. E ficava zombando, e zombando, e zombando, e zombando, e zombando. Até que Davi olha aquela cena, ele foi até o campo de batalha, ele olha aquela cena e começa a perguntar: quem que é esse cara aí? Quem que ele acha que é? E ele abre e fala assim, o irmão mais velho: cala a boca, rapaz, você está doido? Vai que esse cara escuta.
Estava todo mundo morrendo de medo. Quem é que pode enfrentar o gigante? Davi, então, se dispõe. Eu enfrento, deixa comigo que eu vou. E aí Saul, no ato do desespero, diz, então já que é você, vai você mesmo. Chama Davi. Davi vai até a tenda de Saul e eu quero que você imagine essa cena nesse momento. Os filisteus estão vindo. Nós estamos aqui para enfrentar os filisteus. Esse homem já tinha 40 dias que ele estava de manhã e de tarde zombando. Todo mundo morrendo de medo e tremendo. Veio um menino baixinho, ruivo naquela época era sinal de maldição. Todo mundo que era diferente era sinal de maldição. Então o ruivo era sinal de maldição. Veio um ruivo, baixinho, e diz assim, eu vou. O desespero era tão grande, que Saul falou, beleza, então vamos. Já que é você, vai você mesmo. E aí então chama Davi até a tenda de Saul e diz assim, olha, mas você vai pelo menos com a melhor ferramenta que nós temos. É a armadura do rei. Coloca a armadura aí. Quando Davi coloca a armadura, ele coloca a armadura, não cabe. Porque o texto diz que Saul era grande. Davi era baixinho. Então já não caberia pelo tamanho. Mas Saul, além de ser grande, ele era forte. Davi era fraquinho. Então Davi não conseguiu andar com a ferramenta. Ele não conseguiu andar com aquela armadura. E ele diz, não, eu vou sem mesmo. Gente, imagina a cena. Você é o rei. Está cheio de general aqui na sala. Tem um menino ruivo no meio, dizendo o seguinte, eu vou. Os generais, para ser general, ele tinha que ter já batalhado. Ele foi treinado para aquilo. A vida inteira ele foi treinado para a guerra. Chegou um moleque no meio deles que nunca pegou numa espada. Mesmo assim, nenhum deles tomou qualquer tipo de ação. Todos eles fizeram o quê? Nada. Davi perder representava a perda do povo inteiro. Não era só de Davi, não. Era de todo mundo. De todo mundo. Bom, esse é o cenário. Esse é o cenário geral. Eu quero trazer aqui para você 3 contrastes de como que a gente vai enfrentar a nossa vida, de como que a gente vai prosseguir diante dos desafios, de como que a gente vai prosseguir, como que a igreja presbiteriana, Nova Aliança, vai adiante nos próximos 11 anos, 100 anos que está por vir aí. O que é que vai motivar o nosso coração a viver, a caminhar, a ir adiante? Porque talvez alguns de nós aqui já tenham perdido a esperança. Os problemas são tantos, as batalhas são tantas, e nós já ganhamos algumas, perdemos algumas, que nós já nos sentimos tão desestimulados, tão desesperançosos, que a gente diz, quer saber, chega, agora deixa acontecer. Deixa o pau quebrar. Vou lutar mais não. Vai o menino ruivo mesmo. Não vou mais não. Então o cenário é o seguinte, há pelo menos 3 formas aqui da gente lidar com a nossa vida e como que a gente vai prosseguir nela. A primeira forma é a forma de Golias. Olha só, Golias diz assim, Golias tem uma coragem, mas essa coragem é baseada na auto-performance, na capacidade dele de vencer e de fazer. Ele diz assim, então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército de filisteu, ele tinha 2,90 metros de altura. Verso 8, Golias parou e gritou para as tropas israelitas, por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Desafio hoje o exército de Israel, verso 10, mandem um homem para lutar comigo. Verso 16, durante 40 dias, pela manhã e pela tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército de Israel e o desafiava. Verso 41, Golias com seu escudeiro à frente caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo, gritou para Davi, por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? Amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses, venha cá e darei sua carne às aves, aos animais selvagens, berrou Golias. Uma maneira que nós temos de enfrentar o desafio do amanhã é acreditar que nós temos a capacidade de fazer acontecer. Pastor, peraí, eu estudei. Eu me capacitei, eu tenho contatos, eu fiz um network muito legal na minha vida, eu estabeleci bases importantes e agora o amanhã meu é garantido e certo por causa daquilo que eu mesmo construí e por causa da minha capacidade de continuar fazendo. O problema é que se nós
fazemos isso, nós nos deparamos com algumas características de Golias. A coragem de Golias era baseada no fato de que ele tinha uma elevada autoestima. Ele confiava nos seus talentos, ele confiava na sua força, ele confiava nas suas ferramentas, ele só visualizava a vitória. Qual é o problema da gente pensar assim? É que tem derrota pelo caminho. Uma universidade na Flórida dos Estados Unidos, pesquisando sobre como enfrentar o medo, desenvolveu uma tese. A tese é muito simples. A tese é a seguinte: olhe para a vitória. É isso. Então, para ilustrar isso, eles fizeram o seguinte: pegaram pessoas que têm medo de barata. Minha esposa morre de medo de barata. Mas não é que o medo dela é tão grande que a barata está morta. Ela está morta. Se ela estiver andando, sabe aquela barata já está seca, não tem mais nada, só a casquinha ali? Se ela vê aquilo, ela grita, sai correndo, enfia na frente do carro, atravessa a rua, faz o que tiver que fazer. Então eles disseram o seguinte: você quer lidar com isso? Só visualize a vitória. Como que você vai fazer isso? Vai pegar um corredor, vai pôr barata para todo lado, vai pegar para a pessoa de uma ponta de cá, e ela tem que atravessar o corredor para a ponta de lá. Como é que ela vai vencer esse desafio? Visualize a vitória. Você pode, você consegue, a força interior há dentro de você. Quase um coach aqui, né? E vai. Olha, gente, isso aqui é tese de uma universidade de psicologia na Flórida. Simplesmente exclua seus medos, se encha de autoestima, joga ela lá para cima. Você pode, você consegue. Há uma força interior em você que você ainda não descobriu, que vai vencer todos os seus gigantes. Isso não é pregação do evangelho não, viu? Vai que você confundiu. Isso chama-se ironia. Mas é isso que muitas vezes nós pensamos. Ouvimos e pensamos. Vai, você consegue, é possível. Qual que é o problema dessa coragem? O problema é que se você excluir todos os seus medos e simplesmente fingir que eles não acontecem, visualizar a vitória e ir adiante, o problema continua lá. As baratas não saíram. Elas estão ali. Não é porque você imagina que elas não estejam que elas somem. Elas continuam ali. Gente, isso é tão sério que se a gente tiver a teologia errada, a gente encara a vida da perspectiva errada. Uma vez eu estava junto com meu pai em Brasília, a gente foi buscar um exame dele numa clínica, e aí ele precisou entrar na clínica assim para poder, era o lugar de pegar o exame, era mais na frente, eu fiquei na recepção. E aí sentou 2 jovens na minha frente, os caras deviam ter uns 25, 26 anos, alguma coisa assim, sentaram bem na minha frente. E aí um perguntou para o outro, um estava com o exame na mão assim, e aí, o que deu? Ele falou assim: deu câncer. Aonde? Na cabeça. E abriu a tomografia assim, mostrando para o outro, né? Aí virou deu aquele clima tenso assim de uns 2 segundos, e eu aqui, né? Ouvindo a história. Aí ele vira para o outro e fala assim: rapaz, isso aí é moleza. Faz a campanha de 8 semanas que, resolveu. Pronto, bora, vamos embora. Levanta animado. E o cara: 8 semanas? Não, é isso aí, não, tá certo, vamos embora. É assim mesmo que a gente encara a vida? É isso mesmo que o evangelho diz para nós fazermos? Eu fico imaginando tantas vezes Paulo preso, quantas vezes que ele fez isso. Os apóstolos foram todos mortos, com exceção de João, mortos que eu falo assassinados. Quantas vezes a narrativa bíblica diz que eles fizeram isso? O próprio Jesus foi tentado por Satanás e se propôs a ser tentado. E agora eu? Não, porque minha fé é muito grande. Você não está entendendo. Diz que tem uma fé tamanho de um grão de mostarda, a gente move montanha, eu já estou tirando essa idade do lugar. O problema dessa coragem estimulada por uma auto-performance é que ela não lida com a realidade. Por exemplo, você sabia que até mesmo pessoas paranoicas, gente que tem algum tipo de esquizofrenia, mania de perseguição,
vê isso através da mente, não através daquilo que é real. Pode ser perseguido por uma pessoa real. O que eu quero dizer com isso? Até mesmo aquele que imagina a perseguição por alguém, pode de fato ser perseguido por alguém. Aquilo que eu imagino, o mundo que está dentro da minha mente, não necessariamente anula o mundo que está para fora dela. Não é simplesmente assim. Mas Golias acreditava que era. Golias tinha ele não tinha a mínima possibilidade de passar na cabeça dele que ele ia perder. A mínima, e nós aqui nem falamos de Davi ainda. Ele não tinha a mínima condição de imaginar que havia qualquer possibilidade de derrota. Ele era o homem mais forte, preparado desde a infância, com a melhor armadura. Ele acreditava que ele tinha todas as ferramentas para ter a vitória em tudo aquilo que ele ia prosseguir e perseguir. Resumindo, se eu simplesmente ignoro o medo, ele não para de existir. Por exemplo, eu não tenho medo de viajar de avião. Na verdade, eu até gosto quando tem uma turbulência. Eu acho bacana, acho legal. De verdade. Chacoalha assim. E eu acho bom mesmo, acho legal. Uma vez eu tenho uma turbulência forte, daquelas que o copo voa assim, vai caindo em cima. Show de bola. Eu acho bom mesmo. Mas de umas 2 semanas para cá, depois do último acidente que teve aí, que infelizmente faleceram muitas pessoas, eu não sei por que começou a me dar um medozinho. E coincidiu de que naquela semana, o acidente aconteceu num dia, eu viajei no outro. E eu fui dar tchau para minha esposa, já tipo assim, ó, te amo muito, viu? Eu nunca esquece disso. Por que você está falando assim? Eu falei, nada não, você não sabe, né? E aí esse voo, na hora que ele foi descer, ele desceu em Congonhas. Congonhas já é uma pistinha meio curtinha. E na hora que ele desceu, ele fez assim, ó, puff, puff. E aí parou. Só que nesse puff, esse milésimo de segundo entre um puff e outro, a gente deu uma chacoalhadinha assim, de leve, né? Que bateu, ele voltou, e ele bateu de novo, voltou e parou. E a única coisa que veio na minha cabeça foi, poxa, vai explodir justamente no aeroporto, não acredito. Na chegada, na hora que chegou. E aí eu passei a ficar com um pouquinho de medo. Desde então. Mas mesmo que eu não tenha medo, isso não impede o avião de cair. Eu posso ter o pensamento positivo que for. Eu posso ter até a habilidade do Pablo Marçal lá, né? Então eu vi um barulhinho na turbina lá, fui lá avisar o motor, o piloto. Mas ainda assim, isso não anula a possibilidade do avião cair. Eu não sei você, mas eu achei que a pandemia tinha que ter mostrado um trem mais importante para nós. Porque a pandemia revelou o quanto nós somos pequenos, incapazes. E o mais legal da pandemia, apesar da dor, do sofrimento e de tudo isso, é que ela não pegou um nicho de pessoas. Não importa se você era alto, se você era baixo, se você era pobre, se você era rico, se você era negro, se você era branco. Não importa que cidade você está, não importa. Todos nós sofremos as consequências da pandemia. Todos. Ninguém teve capacidade de passar por ela de um jeito melhor. Isso deveria revelar para nós como nós somos vulneráveis, incapazes. Como esse negócio de que há uma força interior e que se eu acessar essa força, eu simplesmente vou vencer todos os gigantes que apresentaram a minha vida. Como isso é bobeira, bobagem, falso, irreal. Mas ainda existe um outro tipo de gente que, ao enfrentar os desafios e enfrentar a vida, eles são os sem coragem. Os sem coragem. Quem são esses? O exército de Israel, Saul, seus generais, todo mundo que está do lado de cá, menos Davi. Olha só o que eles fazem. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. O gigante está gritando lá, está todo mundo tremendo de medo de cá. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir, apavorados.
Saul respondeu, verso 33, você não conseguirá lutar com esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a juventude. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Imagine que você está no exército. Você está correndo aqui, né? Golias grita de lá e você vai correndo para cá. De repente chega a notícia: alguém vai lutar com Golias. Aí você começa: rapaz, alguém vai lutar com Golias. Quem será que é? Quem será que é? É o general fulano de tal? Deve ser o general fulano de tal, porque ele é o nosso melhor guerreiro. O nosso melhor guerreiro é ele, com certeza é ele. E aí chega a notícia: rapaz, parece que nós não sabemos o nome do cara não, mas é um menininho baixinho, ruivo. Pensa na cara de desânimo que foi dando o pessoal do exército. Pensa Eliabe, que já tinha repreendido o irmão. Meu Deus, eu falei para esse moleque calar a boca. Nossa. Davi entra lá. O general deve ter ficado assim, não, Saul está louco, Saul ficou louco, gente, não é possível, né? Esse moleque não. Saul está doido. E eu fico imaginando que um virou para o outro e falou assim: então vai você. Eu falei: não, eu também não vou não. Você viu o tamanho do cara lá? Uma retada dele de mão já acaba com nós. Foi bom mesmo, porque eu sou meio desastrado. Então Saul está doido. Imagina a discussão e o desespero. Gente, mas não é possível, é esse menino. Não, ele foi lá pôr a armadura. Volta lá, Davi, andando lá, todo manqueba, na armadura. O capacete não deve ter coube assim, tirou. Gente, eu não vou usar isso aqui não. Saul, eu fico imaginando a cena. Saul deve ter olhado assim e falado assim: vamos fazer o seguinte, manda ele. No tempo que ele vai, dá tempo para a gente correr. Para mim, é o único pensamento lógico que passa na cabeça de Saul. Porque Saul, diferente de Golias, não imaginava vitória em momento nenhum. Ele tinha convicção da derrota. Ele está tão sem coragem, com tanto medo. São pessoas que enfrentam a vida assim. Medo de tudo. Como é que vai ser? Como é que a gente vai acontecer? Eu vivi essa cena quando era pastor em Séries. Uma cena linda. Nossa igreja cresceu, nós tínhamos um terreno e havia um sonho de ampliar a igreja. E aí apareceu a oportunidade de comprar um terreno do lado. E aí fomos conversar com o proprietário falou: não, eu te vendo, tal. Foi negociar de novo, eu pensei comigo: vai parcelar uns 60 meses pelo menos, vai dar para a gente. Falou: eu te parcelo em 12 vezes sem juros. A igreja, na época, arrecadava R$10.000 por mês. A prestação era 12.100. Aí um presbítero me ligou e falou assim: pastor, vamos pegar um empréstimo na IPB? Eu falei: IPB não vai emprestar isso para nós, não. Como é que nós vamos falar para ele? Vou pagar como isso? E outra, se a gente pega o empréstimo e paga o lote, nós vamos ficar 5 anos pagando o lote, vai fazer o que com esse lote? Não vai resolver nada da nossa vida. Aí eles: pastor, você está muito desanimado. Eu reuni os presbíteros diáconos na época, nós ficamos juntos assim. Eu falei: gente, alguém tem alguma solução? Nós temos uma proposta, nós temos essa condição e essa é a condição da igreja. Alguém tem alguma proposta? Meu pai antes já tinha me dito para eu fazer um consórcio com a igreja de R$500. Uma igreja que na época tinha umas 90 pessoas. Eu falei: pai, você está na igreja errada. Nós somos a última rua do último bairro da cidade do interior. Você não está entendendo, não. Eu não sei nem se eu dou conta de pagar os R$500. Ele falou: não, vai dar certo. Resumindo, para fazer a história curta, eu levei essa proposta. Um diácono empolgou: é isso aí, pastor. Não, essa é a visão, está tudo certo. Nós vamos fazer esse negócio aí, vai dar certo, nós vamos conseguir. Então tá, irmãos, nós vamos fazer então um consórcio de 20 pessoas, dando R$500. É isso? É isso. É 20 pessoas? Não, como é que é? É isso mesmo, 20 pessoas dando R$500 daria os 10.000, que a gente acreditava que 2.000 a igreja ia conseguir pelo caixa dela. Meus irmãos, eu não sei explicar para você como, e acho que não tem nenhum ser humano que consiga, porque a tesoureira da época não consegue. Nós pagamos as 12 parcelas, sobrou R$100.000 e nós construímos a igreja no fundo. Não tinha ninguém rico lá não, viu? Né? Porque tinha um irmão muito rico. Não, tinha não. Só tinha gente sem juízo. Mas assim, rico não tinha. Rico não tinha.
Nós precisamos avançar como igreja de Jesus. Nós precisamos ser ousados. Eu não estou falando de ser imprudente, não. Mas nós precisamos ser ousados. Ousados. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Não importa o tamanho do Golias, não. Não importa o tamanho do problema. Não importa o tamanho da circunstância, não. Nós vamos continuar avançando. E aí nós temos o terceiro personagem aqui, que é o nosso Davi. Davi chega lá para convencer os generais, o pessoal estava lá, e falou, não, eu já matei um urso e um leão. Gente, para a cena um pouquinho aqui, para a cena. Davi está aqui baixinho, ruivinho, tirou a armadura, tudo lá do chão esparramado. Saul falando, não vai dar. Davi, não dá, Davi. Não vai. Toca a harpinha, melhor, vai lá na harpinha lá. Ó. Davi falou, não, eu já matei um urso e um leão na força do Senhor. Dá uma paradinha aqui, vai pro general aqui assim. O general assim, ó. Matou urso como? Esse cara é louco. Além de fraco, é esquizofrênico. Cara, meu Deus do céu, tá muito ferrado. E Saul desesperado aqui. O que eu faço? O que eu faço? Porque não tem mais ninguém. Gente, quem que era para enfrentar o Golias? Saul. Ele tinha melhor armadura. Ele era alto, não tinha 2,90 m, mas uns 2 tinha. Ele era forte, ele tinha sido treinado. Ele era o cara, ele era o responsável, ele era o rei. Mas ele não assumiu a responsabilidade. Como às vezes nós não assumimos a responsabilidade que nos é dada dentro do nosso lar. Como pais, por exemplo, como esposa, como esposo. Nós corremos das nossas responsabilidades. A gente vai empurrando com a barriga, deixa para o outro, deixa para o outro, deixa para o outro. Deixa que a bomba explode para lá, não sendo na minha mão, eu estou nem aí. Nós fugimos da responsabilidade como igreja. Como igreja. Onde é que essa igreja vai estar daqui a 11 anos? A resposta está dentro do seu coração. A resposta está dentro do seu coração. Se você vai assumir a responsabilidade de conduzir essa igreja debaixo de fé, amor, ou se você vai sair correndo. Deixa a bomba explodir na mão de outro. Davi perguntou para os soldados, o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é o filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Davi disse a Saul, ninguém se preocupe por causa desse filisteu, sou servo, seu servo vai lutar contra ele. Gente, é o fim da picada. Você tem um moleque de 16, 17 anos, baixinho, ruivo, Saul, ele até fala assim, Saul, não se preocupe, eu vou enfrentar ele. É o fim da picada, é o fim da picada. Eu fiz isso com o leão e com o urso, e farei o mesmo com o filisteu incircunciso, pois ele desafiou o exército do Deus vivo. Falou, o moleque é doido. Ele já está até sonhando que matou o bicho aí, ó. Quando Davi foi para cima de Golias, e Golias foi para cima dele, ofendendo ele, olha a resposta de Davi para Golias. Davi respondeu ao filisteu, você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, Deus do Exército de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres aos seus homens e aves aos animais selvagens, e o mundo saberá que há um Deus em Israel. Meu irmão, eu fico imaginando esse menino é ousado. É brincadeira. Mas dá uma pausazinha aqui. Imagina um exército aqui enfileirado. Abre, Davi passa. Eu fico imaginando os filisteus de lá. Uhul! Nós já sabíamos que ia ganhar, agora é certeza mesmo. Sem armadura, sem nada, uma fundinha aqui.
Um saquinho de pedra. E o exército de Israel assim, meu Deus do céu. Oh Deus. Vai dar nem tempo de gravar um WhatsApp para a mulher. Golias vem ofendendo, gritando, falando alto. E aí Davi responde, eu fico imaginando se eu estou no exército. Gente, esse moleque é desaforado ainda. Quando Davi enfrenta Golias, quem que Davi está enfrentando, gente? O incircunciso que ofendeu o nome do Senhor. Davi só visualizava a vitória também. Davi não via possibilidade de derrota, não. Olha só, Davi não confiava em si, não confiava nas suas ferramentas, não confiava na sua força, até porque não tinha, não, ele só confiava em Deus. E ele só visualizava a vitória por causa de Deus. A grande moral dessa história não é que nós precisamos vencer os nossos gigantes, mas é em quem nossa confiança em Deus nos dá coragem para fazer. A moral dessa história não é que você tem que vencer os gigantes da sua vida. A moral dessa história é o seguinte: o quanto você confia no Senhor de verdade? O quanto você confia no Senhor de verdade? Num leito de morte, por exemplo. O quanto você confia no Senhor? O quanto? Uma das cenas mais lindas que eu já vi na vida foi num velório. Aqui em Goiânia, lá no Jardim das Palmeiras. Eu estava lá nesse velório, no velório de um parente, e de repente eu comecei a ouvir uma música, uma banda. E eu falei, gente, esse povo dessas igrejas doidas é doido mesmo. Olha o que eles estão fazendo, trouxeram uma banda para dentro do cemitério. Aí eu cheguei lá, não era uma banda, era uma caixinha da JBL. Mas não era uma caixinha, era uma caixa da JBL. E eles estavam cantando aquela música, Cristo vive em mim, aleluia. Só que eles não estavam cantando assim, Cristo vive em mim. Não, eles estavam assim, Cristo vive em mim, aleluia. E aí era bem na hora que estava levando o caixão. E tinha muita gente. E aí eu não aguentei a curiosidade, eu peguei o último assim, eu falei, gente, de onde é que vocês são? Não, isso aqui é uma irmã da igreja que faleceu, ela tem 30 anos, faleceu num acidente, mas nós cremos que ela está em Cristo e por isso nós cantamos isso. Eu quase me converti na hora. Porque o que é que tira a nossa confiança de Deus? Nem a morte. Porque em Cristo Jesus nós temos vida. Cristo venceu a batalha mais terrível do nosso ser. Cristo nos garantiu a vitória mais sublime que eu e você temos acesso. O que é que tira a nossa confiança em Deus? O que nos impede de caminhar confiando em Deus? Um exemplo muito bom sobre isso é uma placa que tem na Igreja Grace. Conta a história de uma senhora que estava na primeira classe do Titanic e ela tinha direito a um dos botes. Mas ela vendo uma mãe com 2 filhos que não tinha direito aos botes, porque era de uma classe inferior, ela abre mão do seu lugar para que aquela mãe com os 2 filhos pudesse entrar no bote. Essa mulher era membro dessa igreja e por isso tem uma placa nessa igreja reconhecendo o ato dessa mulher. Eu fico imaginando, meu irmão, que nível de confiança é esse? Porque não tem a ver com coragem no que eu posso fazer. Tem a ver na confiança que eu tenho em Deus e por causa disso eu vou fazer. Essa não é uma história isolada. Imagine a história de Esther, por exemplo, que ao encontrar com o rei, ela se apresentando fora da hora, poderia ser morta imediatamente, ainda assim ela vai. Imagine a história de Paulo, imagine a história dos apóstolos, imagine a história de tantos homens que se apresentaram com coragem diante de situações das mais devastadoras. Por quê? Não porque confiavam em si mesmos, mas porque confiavam no Senhor dos exércitos, o mesmo Senhor que Davi está confiando. Davi não vai enfrentar Golias com base em quem ele era, mas Davi vai enfrentar Golias com base na confiança que ele tinha no Senhor. Quais são os nossos pesadelos? O que a gente não quer perder?
amor, dinheiro, status, poder. Porque isso pode ter se tornado um ídolo no nosso coração. E por isso nós não temos tido confiança no Senhor como nós devemos ter. Quais são? O que está tirando a sua confiança de Deus? O que está tirando a sua confiança de Deus? A diferença entre Golias... Ixi, parou de passar. A diferença entre Golias e Davi era a motivação. A motivação do coração de Golias era a sua glória, o seu status, o seu nome. A motivação de Davi era a glória de Deus, o nome de Deus, louvar a Deus. Os dois estão indo para a batalha do mesmo jeito, assim como eu e você estamos fazendo todo dia quando a gente levanta. Nós estamos indo enfrentar a vida do mesmo jeito. Nós estamos lutando as nossas batalhas do mesmo jeito. Com o objetivo de vencer. Eu não sei se você acorda e fala assim, não, hoje eu podia dar ruim para mim hoje. Eu estava doidinho para dar uma desgraça assim na minha vida, que está muito boa. Não sei se você pensa assim, imagino que não. A gente quer que as coisas deem certo, a gente quer vencer as batalhas que se apresentam diante de nós. A diferença é como nós temos que fazer isso. Qual é a motivação do nosso coração a enfrentar aquilo que a vida nos apresenta como desafio? Qual é a motivação do nosso coração, meu irmão? Porque precisa ser a glória de Deus. Precisa ser a glória de Deus. Precisa ser a glória de Deus. Diante disso, o que fazer então? Eu quero trazer 6 aplicações para nós. Primeiro, a verdadeira coragem é a que você vê em Jesus Cristo. Não é a ausência de medo. É um discípulo com plena convicção da presença do seu Salvador. Nós estamos cientes do perigo. Nós estamos cientes de que esse é um mundo caído. Nós estamos cientes de que desgraças acontecerão. Mas nós levantamos todos os dias com o coração confiante em quem nós somos em Cristo Jesus. Segundo, a auto-performance é um verdadeiro fardo que muitos carregam. Meu irmão, não tem nada pior do que você acreditar que você vai resolver todas as questões da sua vida. Porque o sentimento seguinte a esse chama-se frustração. Você viu que não deu certo, você viu que não alcançou o êxito, você viu que não chegou aonde você queria chegar. Então você se frustra. Em seguida você se culpa. E em seguida você se martiriza. E a única coisa que passa a ser alimento do seu coração é a dor. Portanto, abra mão disso. Não estou dizendo que Deus não vai usar os seus talentos. Não estou dizendo que Deus não vai usar aquilo que você tem de bom. Mas não acredite que é você, com as suas forças, que vai conseguir vencer alguma coisa nessa vida. Eu fico imaginando, tem uma frase que eu odeio. Que a frase é a seguinte, é quando o irmão chega para mim e fala assim, pastor, já tentei de tudo, agora é só Deus. Eu falo assim, meu irmão, você tem sorte de que é só Ele mesmo, viu? Porque se eu fosse Deus por 5 segundos, eu te mandava para o inferno agora. Porque sempre foi só Deus. A vida inteira foi só Deus. Todas as circunstâncias foi só Deus. Mas às vezes nós precisamos chegar ao fundo do poço para que a gente tenha finalmente a capacidade de enxergar a nossa necessidade de Deus. E graças a Deus, porque Deus é Deus. Ele estende a mão de graça, de misericórdia. Mesmo quando nós rejeitamos Ele durante dias, semanas, meses, anos. Quando nós estendemos a mão e diz, me socorre. Deus nos pega, nos levanta, nos põe no colo dele e não larga mais. Se você faz algo que tem medo, isso não é coragem. Isso é falsa coragem. Se você simplesmente ignora o medo para viver, você está vivendo uma falsa vida. Você está distorcendo a realidade. O chamado de Deus para você hoje é para você confiar nele, com as ferramentas que Ele te der.
da forma que Ele te preparar, nas circunstâncias em que Ele te colocar. 4. A covardia não é uma característica dos discípulos de Cristo. Antes somos ousados, porque desejamos ardentemente glorificar o nome do nosso Salvador. É verdade que Davi tinha matado um leão e um urso, mas agora ele estava enfrentando algo muito pior do que isso. Porque ele estava enfrentando um homem tão forte quanto o leão ou quanto o urso, tão alto quanto o leão ou quanto o urso, mas bem mais preparado do que um leão ou do que um urso. Bem mais preparado. Ele olhou para aquele desafio e ele não teve medo. Como que você vê a sua vida daqui 5 anos? Como que você vê a Igreja Nova Aliança daqui 5 anos? Eu acompanho essa igreja desde que ela nasceu. E você quer que eu seja sincero para você? Essa igreja nasceu para morrer. Mas não estou falando no bom sentido não, é no mau sentido mesmo. Essa igreja beirou a morte várias vezes. Várias vezes. Essa igreja esteve para acabar várias vezes. E você sabe por que isso não aconteceu? Porque homens e mulheres, com ousadia, confiantes no Senhor, se levantaram. E hoje a gente pode ver uma igreja próspera, viva, rica, dinâmica, que vive e prega o Evangelho de Jesus. Que vive e prega o Evangelho de Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Porque pessoas não viveram na covardia, não se entregaram aos desafios, mas se levantaram com ousadia em nome do Senhor e para a glória do Senhor, e continuaram, e prosseguiram, e foram adiante. 5. Ao olhar para a cruz, temos força para enfrentar a corrupção, a doença, o acidente e a guerra, e todas as mazelas dessa terra. Por quê? Porque já sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já sabemos disso. Porque você pode me perguntar, pastor, mas o mundo é difícil demais. Eu mesmo teve uma época na minha vida que eu falei, eu não vou ter filho. Não vou ter filho. Você está doido pôr um menino nesse mundo aqui? Para ver essa loucura que está aqui? E olha que eu estou vendo só a ponta do iceberg. Eu pensava comigo, daqui 20 anos vai ser muito pior. Até que Deus me despertou um dia e disse, como você é hipócrita, né? Que desculpinha mais esfarrapada é essa? O que você não quer é abrir mão do egoísmo da sua vida, da liberdade. É isso que você não quer. E fica usando desculpinha. O mundo está mal, então não vou ter filho não. Mal é o meu coração. Mal é o meu coração que não está disposto a dividir a vida com o outro. Mal é o meu coração que não está disposto a enfrentar as mazelas e as dores que existem nesse mundo. Mal é o meu coração que não está disposto a ser o braço de justiça e misericórdia de Deus para aqueles que me cercam. Mal é o meu coração. Porque em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, meu irmão. Deixa eu te falar. Se falar assim, está caindo um cometa na terra, sabe o que eu vou fazer? Comemorar. Estou indo encontrar meu Salvador, está tudo certo. De vez em quando eu brinco com a Ju. Se eu morrer, todo mundo fica feliz. Eu tenho um seguro de vida bom no meu nome, você vai ficar feliz? Eu vou ficar feliz porque eu vou estar no céu. Então todo mundo fica feliz. Você fica rico aqui, eu fico rico lá e está tudo certo. O que é que pode nos amedrontar? O que é que pode tirar o nosso do trilho? O que é que pode enfrentar a nós enquanto filhos de Deus? Nada. Não há poder, não há nada que me tira das mãos do Senhor. Porque Ele me agarrou nele. Mesmo quando eu tento pular, Ele vai lá e me pega. 6º e último lugar. Olhe para o seu coração e responda. Onde você está precisando se livrar da sua falsa coragem para confiar e ter coragem em Jesus? No seu trabalho? Na sua família? Eu vejo casamentos terminando todos os dias, porque casais acreditam que estão enfrentando as circunstâncias difíceis do casamento da maneira certa.
que é a sua própria maneira. E não estão dispostos a ouvir a voz do Senhor, a renunciar ao seu ego, o seu orgulho ou os ídolos do seu coração. Uma vez eu estava com um casal num gabinete e eu disse isso a eles. E eu disse ao marido, naquela situação específica, você tem que abandonar essa sua prática. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. E ele disse assim para mim, mas eu não concordo com isso não. Aí de vez em quando eu faço essas coisas, tá, gente? Eu sei que o pastor Jones não faz, mas eu faço. Eu falei, então vai para o meio dos infernos. Fala que você é seguidor de Satanás, mas não fala que você segue Jesus, não. Porque a palavra de Deus não está aberta a questionamento, a possibilidades, a interpretações. É isso aqui, meu amigo. Você não quer? Então vive a desgraça que você está vivendo. Mas pelo menos não dá trabalho para mim mais não, me procura mais não. Já fiz isso algumas vezes. Graças a Deus. Que ídolo que você precisa abandonar hoje, meu irmão? Qual que é o seu ídolo? Qual que é o seu ídolo? Você precisa abandonar hoje, agora. Você tem que largar de mão desse negócio. Parar de confiar em você, achar que você é o rei da cocada. Você tem todas as possibilidades nas suas mãos. Eu quero terminar com essa frase. Ela diz assim: o Evangelho é o único lugar que diz que você não precisa vencer os seus medos. Você precisa confiar naquele que venceu todos eles no seu lugar. Jesus, o nosso Salvador. Não é lindo isso, meu irmão? Eu não preciso vencer. Glória a Deus. No mundo que diz que se eu não vencer eu sou um fracassado, o Evangelho me diz que eu sou vitorioso mesmo perdendo. Porque eu não preciso vencer. Eu não preciso. Jesus já venceu tudo por mim. O que eu preciso é confiar na vitória dele. Eu preciso confiar naquilo que ele declara que eu sou. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você tomasse um tempo de oração. Nós vamos cantar uma música. E enquanto essa música é cantada, eu queria que você respondesse ao Senhor naquilo que ele desafiou você nessa noite. Nós cremos que o culto é um diálogo com Deus. Nós começamos chamando, invocando o nome dele, a presença dele aqui. Nós confessamos os nossos pecados, nós louvamos e glorificamos a ele por meio das músicas. E nós cremos que o Senhor respondeu por meio da sua palavra. E agora nós precisamos encerrar esse diálogo. E esse encerramento, ele é com você. Ele tem a ver com a sua resposta. O que você precisa dizer para Deus hoje que não pode ficar para amanhã, meu irmão? Não pode. Tem que ser agora, nesse momento. Às vezes você precisa pedir perdão. Às vezes você precisa pedir mais confiança. Às vezes você precisa rasgar seu coração e falar: Deus, eu estou sendo um hipócrita aqui. Eu não sei. Mas eu queria que você fosse sincero. O Espírito do Senhor é com você nessa hora. Então, enquanto cantamos essa canção, fale com o Senhor em nome de Jesus.